quando eu fui ver quando eu fiz o caso, por exemplo, da Suzane. Suzane é um assunto muito interessante, porque a Suzane, você vê no livro do Ulisses Campbell, que sinceramente eu não sei como o Ulisses ele consegue certas informações, mas enfim, você vê coisas que você ia dizer assim, cara, pagaram pra essa menina fazer isso. Tipo o quê? Contas no exterior, tipo uma rebelião onde o Geraldo Alckmin aparece num helicóptero pra tirar ela da rebelião. Por quê? Porque o pai dela era super amigo, ela foi defendida por 17 anos pelo advogado do Rodoanel, o Barney. Então, assim, tudo bem, a gente pode... Eu prefiro acreditar que ele fez isso por amizade ao pai. Só que ela não matou o pai? Então é muito difícil hoje em dia no Brasil você saber o que é algo político e o que não é. Aí eu vejo algumas coisas que vão saltando, assim, eu sou muito analítica nessa parte, né? Outro dia eu sempre olho aqueles memezinhos, tipo, cadê o Adélio? Que não sei... E eu dou muita risada, que eu falo, gente, esse povo não cansa, né? Cadê o Adélio? Cadê? Daqui a pouco cutuca de outro jeito. E aí, sem querer, eu entrei num documentário que, enfim, o YouTube jogou lá pra mim, e o cara, ele fazia essa pergunta, cadê o Adélio? Porque parece que o cara desapareceu. Eles pegaram o cara, enfiaram na cadeia, da cadeia levaram, disseram que ele tinha uma doença psiquiátrica, só que ninguém sabe onde ele tá. Ninguém viu esse cara desde daqueles eventos, e ninguém sabe se esse cara tá vivo, se esse cara tá morto. Ninguém tem ideia do que aconteceu com esse cara. Então, assim, não adianta perguntar, vai até o lugar que dizem que ele tá, dizem que ele foi transferido, dizem que ele não tá mais lá, nem a família dele conseguiu mais ver o Adélio. Então, assim, são coisas que você vai prestando atenção, e assim, a Suzane, começam a aparecer coisas, pelo menos que o Ulisses relatou no livro, né? Ele relata, por exemplo, da questão da herança. Como que você tem uma neta? É um pouco estranho. Você tem uma neta e ela tira a vida do seu único filho. E quando você morre, você deixa tudo para ela. Mais de R$ 1 milhão na época em patrimônio, enquanto você tem o Andréas, que vai ficar sem família pro resto da vida. Ela ficou com tudo. Ah, mas ele ficou com a herança do pai. E totalmente da cabeça. Ah, mas ele hoje escolheu o caminho da droga. Não, quem colocou o primeiro baseado na boca daquele garoto foi a irmã dele. Então, assim, são coisas que a gente para olhar e não bate. Aí depois o tempo vai passando, aí você para e pensa. Tá, ela recebeu essa quantia, vamos pensar em 1 milhão. Como que os irmãos Cravinhos tinham pouco dinheiro, mas uma avó morre e R$ 800 mil para cada um é dado? Vamos combinar. Uma avó dessa, que te deixou R$ 800 mil para cada neto ali, será que... Eu não sei se só tinha eles de neto, se ela tinha muito... Não entendi. Mas eles receberam esse valor. E aí você começa a olhar e você fala, tá, então isso aí podia ter sido uma coisa combinada por outros motivos. Ou então, já que ela tirou alguma coisa do caminho, vamos dar uma endossada aqui. Só que a gente nunca vai saber, de fato, de onde veio. Aí fala assim, mas quem tava lá era o político tal. Mas às vezes aquele político tal naquela época era um laranja. E tem mais coisa ali por trás. A Suzane e a mãe tinham diversas contas no exterior. Ninguém sabe quanto dinheiro a Suzane tem. Nem vai saber, porque tá tudo lá e tá bloqueado. Tem conta na Suíça, Nova York, em vários lugares. Então, ela já tinha o futuro dela, de alguma forma, garantido. E aí, você procura saber a origem desse dinheiro. Tanto que existe uma grande discussão, até quem acabou me cedendo um vídeo foi o Maurício Meirelles, que estava com salada. Porque eu sempre soube que o pai da Suzane, o Manfred, ele é da família do Barão Vermelho. E vem aquele povo que diz que vai puxar... Enfim, né? Sempre tem os professores de história, geografia, de tudo. Enfim, da chatice toda. E batem de frente comigo que eu falei besteira. E não, ele era. Porque o Salada teve que atrasar a perícia dele. E ele falou isso naquele podcast. Eu fui na cara de pau, falei, Meirelles, não tem como tu me dar um pedaço desse coisa aí pra eu passar? Porque assim, isso aí vai salvar a minha vida. E ele falou que atrapalhou, inclusive, porque veio os representantes da embaixada alemã, porque ele, de fato, era um membro dessa família. Então, até isso, eles tentaram, jogar para debaixo do tapete. Não, porque teria uma outra história, Enfim,
E aí tiraram, né, essa moça, e aí a gente também não entende, porque, vamos combinar, se a Suzane quisesse fugir, ela já tinha fugido há muito tempo, ela estava fora daqui há muito tempo. Ela só em conta, né, deixou com a vida e obra dela na Terra, o Gugu achou que ele tinha que pagar quase 200 mil reais para falar um pouco com ela. Esse dinheiro foi depositado na conta dela, inclusive a parte na época da namorada dela, a Sandra. E depois a Sandra foi viver a vida dela, Suzane ficou com todo o dinheiro vivo. A gente tá falando de dinheiro vivo. Ele ficou com tanta dó dela que ele mandou 6 máquinas industriais de quase 12 mil reais cada máquina para ela. Então, assim, eu já tava vendo qual era a hora, queria colocar ela no colo e falar: olha, vem, faz assim, deixa eu te criar. Então, eu não sei, eu acho assim, muito, sabe, a história da Suzane, eu acho que ela não sente tanto, porque eu acho que a coisa também, de repente, pode não ter sido assim. O resultado foi esse. O resultado de tudo foi esse. Agora, a motivação eu não acho que tenha sido só pela herança, não. E se tinha ou não tinham pessoas encobrindo, eu não sei. O livro do Ulisses Campbell deixa algumas entradas, assim, para as pessoas pensarem aí algumas coisas. Eu não tirei isso da cartola. Obviamente, ali tinham entradas para você pensar isso. Né? E a questão também do Andréas, que todo mundo se pergunta, no livro dele ele conta que o Andréas, aquele dia que ele surtou, que foi encontrado, disseram que o menino estava na Cracolândia. E, na verdade, não. A Suzane entrou em contato com ele uma semana antes daquilo e eles ficaram de conversar. Eles não conversavam há muito tempo, acho que quase 20 anos, sei lá. E ele falou que desligou a primeira vez, na segunda ele atendeu, combinou com ela. Ela já estava na casa daquele Rogério e ele iria até lá, só que ele meio que surtou no meio do caminho e nunca chegou. Então as coisas têm sim, tem uma história, mas aí só passam que o menino foi encontrado lá na Cracolândia e tudo mais. E não foi assim, nem foi na Cracolândia, mas foi a primeira notícia que a Globo deu e depois teve que se retratar, né? Mas eu lembro muito bem disso. E aí quando você pega esses livros e você passa tudo isso, e você passa para as pessoas que existem essas informações, as pessoas também querem ver. Ou essa menina tá muito louca, ou realmente tem alguma coisa. Então eu prefiro que elas pensem, as pessoas pensem até que eu tô doida, porque elas vão lá, compram um livro e, enfim, vão ficar sabendo da história. Mas tá tudo no livro do Ulisses. Eu acho ele genial para escrever essas coisas. Porque sai da zona de conforto mesmo.